O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Markandeya Samasya Parva. Capítulo 224. Agni se casa com Svaya. O poderoso Skanda nasce, 6 esposas de 7 rishis. Markandeya continuou: ó Senhor de homens, a bela Siva dotada de grandes virtudes e caráter imaculado era a esposa de Angiras, um dos 7 rishis. Aquela senhora excelente Sva, a princípio assumindo o disfarce de Siva, procurou a presença de Agni, a quem ela disse: ó Agni, eu sou torturada pelo amor por ti. Pensa que é adequado me cortejar? E, se tu não concordares com o meu pedido, saibas que eu cometerei suicídio. Eu sou Siva, a mulher de Angiras. Eu vim aqui segundo o conselho das esposas dos outros rishis, que me mandaram aqui depois de devida deliberação. Agni respondeu: como tu sabias que eu estava torturado pelo amor, e como poderiam as outras, as esposas queridas dos 7 rishis, de quem tu falaste, saber disso? Sva respondeu: tu és sempre um favorito nosso, mas nós temos medo de ti. Agora, tendo lido a tua mente por sinais bem conhecidos, elas me enviaram à tua presença. Eu vim aqui para satisfazer meu desejo. Sê rápido, ó Agni, em realizar o objeto do teu desejo. As minhas cunhadas estão me esperando. Eu devo voltar logo. Markandeya continuou: então Agni, cheio de grande alegria e deleite, se uniu com Sva no disfarce de Siva, e aquela senhora, coabitando alegremente com ele, segurou o sêmen viril nas mãos. E então ela pensou consigo mesma que aqueles que a observassem naquele disfarce na floresta lançariam uma calúnia imerecida sobre a conduta daquelas senhoras brahmanes em conexão com Agni. Portanto, para impedir isso, ela deveria assumir o disfarce de uma ave, e naquele estado ela sairia mais facilmente da floresta. Markandeya continuou: então, assumindo o disfarce de uma criatura alada, ela saiu da floresta e alcançou a montanha branca envolvida por moitas de urzes e outras plantas e árvores, e guardada por estranhas serpentes de 7 cabeças com veneno em seus próprios olhares, e cheia de rakshasas, pisachas machos e fêmeas, espíritos terríveis, e várias espécies de aves e animais. Aquela senhora excelente, subindo rapidamente um pico daquelas montanhas, jogou aquele sêmen em um lago dourado. E então, assumindo sucessivamente as formas das esposas dos 7 rishis de grande alma, ela continuou a ficar com Agni. Mas por causa do grande mérito ascético de Arundhati e de sua devoção por seu marido Vasishta, ela não pôde assumir sua forma. E, ó chefe da tribo Kuru, a senhora Sva, no primeiro dia lunar, jogou 6 vezes naquele lago o sêmen de Agni. E jogado lá ele produziu um menino dotado de grande poder. E pelo fato de ela ser considerada pelos rishis como rejeitada, a criança nascida disso veio a ser chamada pelo nome de Skanda. E a criança tinha 6 rostos, 12 orelhas, o mesmo número de olhos, mãos, e pés, um pescoço, e um estômago. E ele primeiro assumiu uma forma no segundo dia lunar, e ele cresceu até o tamanho de uma criança pequena no terceiro. E os membros de Gua foram desenvolvidos no 4º dia. E sendo cercado por massas de nuvens vermelhas emitindo relâmpagos, ele brilhou como o sol surgindo no meio de uma massa de nuvens vermelhas. E pegando o arco extraordinário e imenso que foi usado pelo destruidor do Asura Tripura para a destruição dos inimigos dos deuses, aquele ser poderoso proferiu um rugido tão terrível que os 3 mundos com 2 divisões móveis e imóveis foram tomados pelo temor. E ouvindo aquele som que parecia o estrondo de uma massa de nuvens grandes, os grandes Nagas, Chitra e Airavata, foram abalados pelo medo. E vendo os inseguros aquele menino brilhante com esplendor como o do sol, segurou-os com 2 mãos. E com um dardo em outra mão, e com um galo robusto, de crista vermelha e grande retido firmemente em outra, aquele filho de braços longos de Agni começou a se divertir em volta fazendo um barulho terrível.
E segurando uma concha excelente com duas de suas mãos, aquele ser poderoso começou a soprá-la para o grande terror até das criaturas mais poderosas. E batendo no ar com duas de suas mãos, e brincando no topo da colina, parecia que o poderoso Maazena de destreza inigualável estava a ponto de devorar os três mundos, e brilhava como o Deus do Sol resplandecendo no momento de sua ascensão nos céus. E aquele ser de destreza admirável e força inigualável, sentado no topo daquela colina, contemplava com seus numerosos rostos, dirigidos para os diferentes pontos cardeais, e, observando várias coisas, ele repetiu seus rugidos altos. E ao ouvirem aqueles rugidos várias criaturas ficaram prostradas de medo. E assustadas e perturbadas em mente, elas procuraram proteção. E todas aquelas pessoas de várias ordens que então procuraram a proteção daquele Deus são conhecidas como seus poderosos seguidores Brahmanes. E se levantando de seu assento aquele Deus poderoso aquietou os medos de todas aquelas pessoas, e então sacando seu arco ele atirou suas flechas na direção da montanha branca. E com aquelas flechas a colina Krauncha, o filho de Imavati, foi rachada. Essa é a razão pela qual cisnes e urubus agora migram para as montanhas Sumeru. A colina Krauncha, muito ferida, caiu proferindo gemidos terríveis. E vendo a caída, as outras colinas também começaram a gritar. E aquele ser poderoso de destreza sem igual, ouvindo os gemidos dos afligidos, não ficou comovido em absoluto, mas erguendo sua massa ele mesmo proferiu seu grito de guerra. E aquele ser de grande alma então arremessou sua massa de grande brilho e rapidamente rachou em dois um dos picos da montanha branca. E a montanha branca, sendo assim perfurada por ele, ficou com muito medo e se dissociando da terra, fugiu com as outras montanhas. E a terra estava imensamente aflita e privada de seus ornamentos por toda parte. E nessa angústia ela ficou perto de Skanda e mais uma vez resplandeceu com todo o seu poder. E as montanhas também se curvaram a Skanda e voltaram e se fixaram no solo. E todas as criaturas então o celebraram o culto de Skanda no quinto dia do mês lunar. Capítulo 225. Sakra teme matar Skanda. Referências a terceiro, quarto, quinto, dias, etc., do mês lunar. Markandeya continuou: quando aquele ser vigoroso, de grande alma e poderoso nasceu, vários tipos de fenômenos assustadores ocorreram. E a natureza de machos e fêmeas, de calor e frio, e de outros pares de contrários semelhantes foi invertida. E os planetas, os pontos cardeais e o firmamento ficaram radiantes com luz, e a terra começou a retumbar muito. E até os rishis, procurando o bem-estar do mundo, enquanto eles observavam todos esses prodígios magníficos por todos os lados, começaram com corações ansiosos a restaurar a tranquilidade no universo. E aqueles que costumavam viver naquela floresta Chitrarta disseram: esta nossa condição muito miserável foi ocasionada por Agni coabitar com as 6 esposas dos 7 rishis. Outros, além disso, que tinham visto a deusa assumir o disfarce de uma ave disseram: este mal foi ocasionado por uma ave. Ninguém jamais imaginou que Sva era a autora daquela injúria. Mas ao saber que o menino recém-nascido era dela, ela foi até Skanda e gradualmente revelou a ele o fato de que ela era sua mãe. E aqueles 7 rishis, quando souberam que um filho de grande poder tinha nascido deles, repudiaram suas 6 esposas, com exceção da adorável Arundhati, porque todos os habitantes daquela floresta protestaram que aquelas 6 pessoas tinham colaborado para gerar a criança. Sva também, ó rei, falou repetidamente aos 7 rishis, dizendo: ó ascetas, esta criança é minha, suas esposas não são mães dele. O grande Muni Visvamitra, depois da conclusão dos sacrifícios dos 7 rishis, tinha seguido despercebido o deus do fogo, enquanto o último estava atormentado pela luxúria. Ele, portanto, sabia como tudo tinha acontecido e ele foi o primeiro a procurar a proteção de Maazena.
E ele ofereceu orações divinas para Maazena e todos os 13 ritos auspiciosos concernentes à infância, como a natalícia e outras cerimônias, foram todas realizadas pelo grande Muni em relação àquela criança. E para o bem do mundo ele promulgou as virtudes de Skanda de 6 faces, e realizou cerimônias em honra do galo, da deusa Shakti, e dos primeiros seguidores de Skanda. E por essa razão ele se tornou um grande favorito do jovem celeste. Aquele grande Muni então falou aos 7 rishis sobre as transformações de Svaha e disse a eles que suas esposas eram totalmente inocentes. Mas embora assim informados, os 7 rishis abandonaram suas cônjuges incondicionalmente. Markandeya continuou. Os celestiais, ao ouvirem sobre a destreza de Skanda, disseram todos para Vasava: ó Sakra, mata Skanda sem demora, pois sua destreza é irresistível. E se tu não o exterminares, ele conquistará os 3 mundos conosco, e te subjugando ele mesmo se tornará o Senhor poderoso dos celestiais. Perplexo em mente, Sakra respondeu a eles: esta criança é dotada de grande destreza. Ele pode destruir o Criador do Universo em combate empregando seu poder. Eu não ouso, portanto, matá-lo. A isso os deuses responderam: tu não tens coragem em ti, pois falas dessa maneira. Que as grandes mães do universo se dirijam hoje até Skanda. Elas podem controlar à vontade qualquer grau de energia. Que elas então matem esta criança. Assim será, as mães responderam. E então elas partiram. Mas ao verem que ele era possuidor de grande poder, elas ficaram desanimadas, e considerando que ele era invencível, elas procuraram a sua proteção e disseram a ele: ó ser poderoso, torna-te nosso filho adotado. Nós estamos cheias de afeição por ti e desejosas de te amamentar. Vê. O leite goteja dos nossos seios. Ao ouvir essas palavras, o poderoso Maazena quis se alimentar e as recebeu com devido respeito e concordou com seu pedido. E aquela mais poderosa das criaturas poderosas então viu seu pai Agni vindo em direção a ele. E aquele Deus, que é o fazedor de tudo o que é bom, foi devidamente honrado por seu filho, e junto com as mães ele permaneceu lá ao lado de Maazena para cuidar dele. E aquela senhora entre as mães que nasceu da raiva, a raiva personificada, é uma divindade com um ferrão na mão, manteve vigilância sobre Skanda, assim como uma mãe guardando o próprio filho, e aquela filha irascível e de cor vermelha do mar, que vivia de sangue, estreitou Maazena em seu peito e cuidou dele como uma mãe. E Agni, se transformando em um comerciante com uma boca de bode e seguido por numerosas crianças, começou a gratificar aquele seu filho com brinquedos naquela sua residência da montanha. Capítulo 226. Indra perfura Skanda com raio. Novo Skanda. Markandeya continuou. Os planetas com seus satélites, os rishis e as mães, Agni e numerosos outros cortesãos resplandecentes e muitos outros habitantes do céu de aparência terrível serviam a Maazena junto com as mães. E o ilustre soberano dos deuses, desejoso de vitória, mas acreditando que o sucesso era duvidoso, montou em seu elefante Airavata e, acompanhado pelos outros deuses, avançou em direção a Skanda. Aquele ser poderoso, seguido por todos os celestiais, estava armado com raio. E com o objetivo de matar Maazena, ele marchou com o exército celeste terrível, de grande esplendor, emitindo seus gritos de guerra agudos, e providos de vários tipos de estandartes, com guerreiros vestidos em várias armaduras e armados com arcos numerosos e montados em vários animais. Quando Maazena viu gloriosamente ornamentado Sakra, vestido em suas melhores roupas, avançando com a determinação de matá-lo, ele também de sua parte avançou para enfrentar aquele chefe dos celestiais. Ó Oparta, o poderoso Vasava, o senhor dos celestiais, então proferiu um grito alto, para encorajar seus guerreiros, e marchando rapidamente com a intenção de matar o filho de Agni louvado por Tridasas, e grandes rishis, ele finalmente alcançou a residência de Kartikeya.
E então ele gritou repetidamente com outros deuses, e Gua também, em resposta a isso, proferiu um grito de guerra terrível parecido com o bramido do mar. Ao ouvir aquele barulho, o exército celeste se comportou como um mar agitado, e estava atordoado e fixo no lugar. E aquele filho de Pavaka, o deus do fogo, observando os deuses se aproximarem dele com o objetivo de matá-lo, estava cheio de cólera, e emitiu chamas de fogo ascendentes de dentro de sua boca. E aquelas chamas destruíram as tropas celestes que se debateram sobre o solo. Suas cabeças, seus corpos, suas armas e animais de montaria foram todos queimados naquela conflagração, e eles pareceram todos de repente como estrelas deslocadas das suas próprias esferas. Assim atormentados, os deuses renunciaram a toda fidelidade ao portador do raio, e procuraram a proteção do filho de Pavaka, e assim a paz foi novamente assegurada. Quando foi assim abandonado pelos deuses, Sakra arremessou seu raio em Skanda. Esse o perfurou do lado direito, e, ó o grande rei, passou através do corpo daquele ser de grande alma. E ao ser atingido pelo raio surgiu do corpo de Skanda outro ser, um jovem com uma clava na mão, e enfeitado com um amuleto celeste. E porque ele nasceu por causa da perfuração do raio, ele foi chamado de Visaka. E Indra, quando viu que outra pessoa parecida com o deus do fogo feroz e destruidor tinha nascido, ficou apavorado e suplicou a proteção de Skanda, com as palmas de suas mãos unidas como sinal de respeito. E aquele ser excelente, Skanda, mandou abandonar todo o medo, com seu braço. Os deuses ficaram então extasiados de alegria, e suas mãos também se chocaram. Tridasas. Outro nome dos deuses, assim chamados por terem somente 3 estágios de vida: infância, meninice, e juventude, e serem livres do 4º, velhice. Capítulo 227. Seguidores de Skanda. As mulheres se tornam mães do mundo. Markandeya continuou. Agora ouve sobre aqueles seguidores de Skanda terríveis e de aparência singular. Vários meninos tomaram forma quando Skanda foi atingido pelo raio. Aquelas criaturas magníficas que roubam fazem sumir crianças pequenas, nascidas ou no útero, e várias meninas também de grande força nasceram dele. Aquelas crianças adotaram Visaka como pai. Aquele adorável e ágil Bhadrazaka, de rosto semelhante ao de um bode, foi no momento da batalha, cercado por todos os seus filhos e filhas a quem ele protegeu cuidadosamente na presença das grandes mães. E por essa razão os habitantes desta terra chamam Skanda de pai dos Kumaras, crianças pequenas. As pessoas que desejam ter filhos cultuam em suas residências o poderoso Rudra na forma do deus do fogo, e Uma na forma de Svaya. E dessa maneira elas são abençoadas com filhos. As filhas geradas pelo deus do fogo, Tapa, se aproximaram de Skanda, que disse a elas: "O que eu posso fazer por vocês?" Aquelas moças responderam: "Nos faze este favor. Pela tua bênção, que nós possamos nos tornar as boas e respeitadas mães de todo o mundo." Ele respondeu: "Que assim seja." E aquele ser de visão ampla repetiu muitas vezes: "Vocês serão divididas em Shiva e Asiva, isto é, espíritos bons e maus." E as mães então partiram, tendo primeiro estabelecido a condição de filho de Skanda. Kaki, Alima, Malini, Vrinila, Arya, Palala e Vaimitra, essas foram as 7 mães de Sisu. Elas tiveram um filho poderoso, de olhos vermelhos, terrível e muito turbulento, chamado Sisu, nascido pela benção de Skanda. Ele foi reputado como o 8º herói, nascido das mães de Skanda. Mas ele é também conhecido como um 9º, quando aquele ser com a face de um bode é incluído. Saibas que o 6º rosto de Skanda era semelhante ao de um bode. Aquele rosto, ó o rei, está situado no meio dos 6, e é venerado constantemente pela mãe. Aquela cabeça pela qual Bhadrazaka criou a energia divina é reputada como a melhor de todas as suas cabeças.
Ó os soberanos de homens, esses acontecimentos virtuosos e extraordinários ocorreram no quinto dia da metade clara do mês lunar, e no sexto, uma batalha muito violenta e terrível foi lutada naquele local.